Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, 8ª aula, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje nós vamos falar sobre comprometidos com a palavra de Deus. Antes da gente orar, eu quero só compartilhar com você as aulas que nós já tivemos. Nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, a santificação, o culto, agora comprometidos com a palavra. Temos ainda, se o Senhor nos permitir, falando sobre o Senhor Jesus cura ainda hoje, né? A atualidade das curas do Senhor, sobre o compromisso com a evangelização, sobre a urgência do discipulado e voltando os olhos para a bendita esperança. Por isso, se o Senhor nos permitir, teremos um trimestre realmente completo, falando sobre o Espírito Santo em si, como pessoa, como Deus, como divindade, para que nós possamos realmente desfrutar de tudo isso. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por todas as coisas. Obrigado por mais esse tempo que temos juntos, obrigado por esse tempo que vamos passar agora meditando nas Tuas coisas, nas Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Abençoa meu irmão, minha irmã, aqueles que têm, Deus, realmente se comprometido com a Tua palavra. Muito obrigado por esse dia, Papai. Abre a nossa mente, Papai. Revela para nós aquilo que o Senhor tem de melhor para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Texto áureo. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra todos os questionamentos, garantindo sua infalibilidade, inerrância e inspiração. Por que eu prolonguei um pouquinho mais o texto áureo hoje? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a diferença entre aquele que realmente serve o Senhor, conhece a sua palavra, ele é livre. Por quê? Porque a palavra santifica. E à medida que a palavra santifica, à medida que a revelação do Senhor vem para nós, nós podemos viver uma vida totalmente diferente a cada dia, desfrutando do relacionamento com o Espírito Santo. Buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras, né? Vamos ver. Você conhece esse instrumentozinho que está aparecendo na sua tela aí? Ele é chamado de bússola. Ele é para te dar direção. É um aparelho que você vai ter nele a direção norte, sul, leste, oeste, quando você está perdido. Por que eu coloquei ali a verdadeira importância da escola dominical? Por quê? Porque na escola dominical nós aproveitamos para aprender coisas simples sobre a palavra, buscamos a simplicidade dos ensinos para que a gente possa entender e esmiuçar a palavra com realmente primazia, com alegria e poder desfrutar. Então, a palavra é a bússola que nós precisamos, da orientação para todas as coisas. E ela é muito importante. Nós fizemos agora 503 anos da Reforma Protestante. E os 5 pilares da Reforma Protestante são esses que estão na tela aí. Sola gratia, sola fide, né? Apenas a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Deo glória, só a Deus glória. E o último deles, sola Scriptura. Por quê? Porque a Escritura realmente é importante para nós. Então, 503 anos, foi comemorado em outubro do ano passado. Nós precisamos entender por que Deus permitiu todas essas coisas. Para que estivéssemos firmados na fé, em Cristo, na palavra. Só a Deus glória. Só a Ele graça por todos os séculos, amém, porque Ele é digno. E o Espírito Santo veio para nos fazer participantes de todas essas coisas. Amém, queridos? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Entendendo a vontade de Deus, nada melhor do que isso. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade.
Isso é que Deus quer. Através de quem? De você. O Espírito Santo vai usar você, aumentando a nossa expectativa. Qual expectativa, amados? A volta do Senhor. Nós precisamos realmente ansiar pela volta do nosso Salvador. Vivemos dias terríveis e quem tem muitas vezes nos ajudado é o Espírito Santo de Deus. Então esse trimestre todo sobre o verdadeiro pentecostalismo, sobre a vida do Espírito Santo, é para que isso fique claro para você, evidente. O Espírito Santo faz parte da sua vida. Então seja cheio dele, seja cheio da graça de Deus, para poder passar pelas tribulações, pelas aflições e pelo dia a dia mesmo, que muitas vezes é sobrecarregado para cada um de nós. Cada um sabe o seu problema, a sua cruz, cada um sabe as suas dificuldades. Então conte com o Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A comunicação de Deus. Deus fala com você? Como é que Deus fala com a gente? Deus ainda fala com o seu povo? Deus está com os ouvidos tapados? Não. Deus fala através de quê? Da palavra, dos dons espirituais, dos sonhos, das visões, das manifestações naturais, preste bem atenção, e sobrenaturais. Por que naturais? Muitas vezes Deus usa coisas naturais para poder falar com a gente. Eu passei uma situação essa semana muito particular, né? E eu tive assim uma surpresa, porque Deus respondeu a minha oração imediatamente. Eu não esperava aquilo. Era o Espírito Santo trazendo para nós realmente o conforto, o consolo, para que a gente pudesse realmente viver o nosso dia sabendo que Ele está conosco o tempo todo. Zelando pela palavra. Você já foi chamado alguma vez de radical? Um dia, logo que eu me converti, uma pessoa falou comigo assim: você está muito radical. E interessante que eu fui ouvir uma palavra de uma pessoa na época. Radical é aquele que tem raiz. Lembra quando a gente estuda no português o radical da palavra amor? São as letras A, M, porque elas não mudam nenhuma conjugação do verbo. Radical é aquele que está relativo ou pertencente à origem, à raiz. Se a sua raiz for forte, seja realmente radical em Cristo Jesus. Tenha suas raízes firmadas nele. Um dia um pastor disse que quando a gente aceita Jesus, é como se você fosse uma árvore. Você é arrancado desse mundo e virado de cabeça para baixo. E é como se você fosse sacudido para que as coisas que não pertencem a você pudessem cair. E ele explicando isso foi muito interessante, porque ele diz: para onde as suas raízes vão ficar agora? Voltadas para cima. Então, deixe que as suas raízes se fixem no céu, nas coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo ensina, pensando nas coisas lá do alto. E eu nunca mais me esqueci. Por quê? Se você se sente às vezes sacudido, deixe que as suas raízes sejam firmadas no Senhor. Busque alimento, busque os nutrientes dele, porque nele você vai ser realmente totalmente feliz. Então, seja um radical, mas um radical que tenha raízes firmadas em Cristo Jesus. Amém? Não podemos perder a simplicidade das Escrituras. Nada que é complicado, irmãos, vem de Deus. Porque Deus quer que todos entendam. Então nada que é muito complicado, muito sofisticado, muito cheio de blá blá blá, de nhenhenhé, isso pode vir de Deus. Por quê? Porque complica. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Então nada mais simples do que se explicar isso de uma forma que nós possamos entender. E é isso que é o papel do Espírito Santo também muitas vezes. Trazer para nós a revelação da Escritura. A fonte primária do conteúdo doutrinário é a própria palavra auxiliada pela experiência cristã com a ajuda do intelecto humano. Ou seja, é um conjunto de coisas. A revelação vem sobre você, o que você já sabe das coisas, o que você já lê das coisas, por isso é muito completo. Não queira saber as Escrituras se você não gasta tempo lendo as Escrituras. Eu quero deixar uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro da Bíblia? O que é um livro inteiro? Você pegar o livro do início ao final e poder meditar, e poder estudar, e poder absorver daquilo. Ou você só pega os versículos isolados. Ou você só lê a Bíblia enquanto está no culto. Ou você só pega palavras da internet. Amados, nós vivemos dias difíceis e precisamos entender que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Seja desafiado nesse dia.
Leia a palavra, busque o Senhor, ore, pregue o Evangelho, mas também viva a plenitude de Cristo em você. Surge para nós um termo também chamado apologética, ou seja, uma defesa da fé. Nós precisamos realmente defender aquilo que nós cremos. Por quê? Para que as pessoas entendam quem é Cristo Jesus. Defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Cada igreja tem o seu. Cada igreja tem suas normas, tem suas... E nós vimos na aula passada que Deus ele não interfere nisso. O que Ele quer é que você cultue Ele com liberdade, que você viva com liberdade. Mas precisamos ter um norte, precisamos ter uma direção. E essa direção vem através desses documentos, dessas cartas escritas, para que a gente possa realmente buscar de Deus o que Ele tem para nós. Mas muito cuidado com os falsos ensinos, com os falsos mestres, os obreiros fraudulentos, as seitas, heresias, todo tipo de enganos, modismos que tem entrado para dentro da igreja. E eu continuo dizendo, cuidado, essa figura desse pastor nesse púlpito não é para poder realmente mostrar para você sobre o cuidado. É para que o púlpito das nossas igrejas não seja usado para motivos particulares, para desafetos, para desabafos das pessoas que estão à frente das congregações, das lideranças no mundo todo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Temos acesso a muitas informações, a muitos vídeos, a muitos passos. Muita coisa tem chegado aos nossos ouvidos. E sabe qual que é a tendência nossa? Muitas vezes é não prestar atenção em nada. Então, firme o seu foco naquilo que realmente vem de Deus, naquilo que realmente ensina a palavra de Deus, e cuidado para que você não use o púlpito onde você está. Esse material da internet, esse canal da internet é um púlpito. Uma cama de hospital pode ser um púlpito, um balcão de loja pode ser um púlpito, um volante pode ser um púlpito. Por quê? É ali que você desenvolve os seus argumentos. Você mostra para as pessoas quem você é. Você mostra aquilo que você tem realmente no seu coração. Então, que isso seja muito pensado, seja orado, buscado de Deus, para que você seja usado como um canal, como um soldado. Veja bem, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o que Paulo escreve em Timóteo. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, como nós falamos antes, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Ou seja, vamos pregar direitinho, vamos buscar base bíblica, vamos buscar entender o contexto para a gente poder pregar coisa que é boa, coisa que é certa, coisa que é reta, coisa em que há justiça, para que as pessoas entendam verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. A Bíblia não apresenta modismos, mas verdades atemporais e eternas. É isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A conclusão, irmãos, simples demais. Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. É a sua fé que vai mover no seu coração a vontade. O ser humano não muda enquanto ele não vê necessidade para mudar. O ser humano não muda enquanto não há realmente um choque dentro dele para que ele seja realmente mudado, transformado pelo Espírito de Deus. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra, que é o nosso manual. Eu, por exemplo, irmãos, gosto muito da literatura, eu gosto muito de ler. Eu leio a palavra e gosto também de outras literaturas. Eu estou lendo um livro agora esses dias, por exemplo, chama Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Não estou fazendo propaganda para ele, eu estou dizendo o seguinte: ele pode complementar aquilo que a Bíblia me ensina. Por quê? Aqui conta a experiência dele. E você pode aliar a experiência dele com a sua experiência com a palavra. Então, se você lê bastante a palavra, se você tem dedicado tempo à leitura da palavra, à exposição das Escrituras, leia literaturas complementares, não há problema nisso. O que você não pode deixar é que isso substitua a sua leitura, o seu tempo com Deus. Nenhuma outra literatura ou fonte de informação deve exercer autoridade sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então,
Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Que você compartilhe essa aula com outras pessoas. Que você mande essa aula pelo YouTube mesmo para outras pessoas. Para que as pessoas possam entender que Deus trabalha na nossa vida até hoje. E a forma como Ele trabalha depende da forma da sua expectativa, daquilo que você tem depositado nele. Por isso, seja cheia do Espírito Santo. Que você tenha uma semana abençoada, livre de todo problema, de toda tribulação, para buscar a Deus. Faça isso, leia a palavra, leia, ore e busque a Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.